Graça e paz, meus queridos irmãos, estamos de volta para mais uma lição de número 9, lição com data para 30 de maio de 2021. Vamos falar sobre o ministério de pastor. Mas antes, meus amados, muito obrigado você que tem inscrito no canal, você que tem acompanhado os vídeos e você que não se inscreveu, tem um botão aí abaixo, inscrever-se, vá lá, ative o sininho e assim a palavra de Deus será alcançada. Esse estudo nós estamos levando para aquelas pessoas que precisam realmente de um auxílio, para os alunos que querem estudar, aprofundar mais os seus conhecimentos e também para aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho e possam entender melhor a Bíblia Sagrada através desse estudo, meus amados. Então, é muito importante que você se inscreva no canal, não deixe, porque este é um projeto, meus amados, é um projeto voluntário, é um projeto que não tem auxílio de ninguém, é um projeto que Deus realmente propôs no meu coração de estar ajudando você, professor, você, aluno, que quer aprender a palavra de Deus. Amém? Então, vamos iniciar a nossa lição. Vamos para o nosso texto áureo. Queridos, vamos falar sobre o ministério de pastor. Hoje, infelizmente, o pastor ele é visto com muitas dificuldades no nosso meio. São palavras que não agradam o povo de Deus, tá? Então, na aula de hoje, eu quero propor, eu quero tratar a lição dizendo o que o pastor a função do pastor, o que o pastor deve fazer, os bons pastores, exemplo de bons pastores. É este que é o significado da aula de hoje, tá bom? Porque a sociedade tem, como é que eu vou dizer, tem a palavra correta, posso dizer, ridicularizando, né? Rebaixando, não respeitando essa palavra, não respeitando esse ministério. É isso que está acontecendo hoje na nossa sociedade, onde nós moramos, não é verdade? Então, nós precisamos, você que é membro da sua igreja, defenda a sua liderança, defenda o seu pastor. Ninguém é perfeito, meus queridos. Ninguém é perfeito. Haverá falhas, com certeza. Mas Deus é Deus de perdoar. O nosso Deus é um Deus que nos guia, e se foi dado esse ministério para essa pessoa te conduzir a ensinar, então ajude, participe, que com certeza Deus vai se agradar com a sua atitude, tá bom? Vamos iniciar então o nosso texto áureo. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. O que diz isso? Nós vamos falar no primeiro tópico a respeito de Jesus. Jesus, coloque isso na sua cabeça. Jesus é o nosso bom pastor. Nós já temos esse significado por entendimento. Jesus é o nosso supremo pastor, né? Ele que nos guia, é ele que nos conduz, é ele que nos levará para a morada, tá bom? A nossa verdade prática, por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. É através desse ministério, o ministério de pastor, e não é
e não é para todos. Nós vamos entrar na lição, nós vamos explicar cuidadosamente. Você, principalmente, que faz um mau juízo sobre esse ministério, a sua opinião com certeza irá mudar depois desse estudo, tá bom? Não acredite no que a sociedade diz. Fique com a palavra de Deus. Você que tem a sua opinião formada de acordo com a sociedade, que fala mal do pastor, que o pastor faz determinada coisa, o pastor é ganancioso, o pastor, ele... Meus queridos, eu vou falar sobre a Bíblia Sagrada com relação ao esse ministério pastoral, que não é para qualquer pessoa, tá? A nossa leitura bíblica em classe, eu vou começar aqui por Tito. Tito, capítulo de número 1, que vai dizer: porque convém que o bispo e pastor têm o mesmo significado, tá bom, meus queridos? Nas lições posteriores eu irei explicar melhor, mas gravem isso. Bispo, pastor, presbítero tem o mesmo significado, que é conduzir pessoas, liderar pessoas. Seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tá bom? Explicar pessoas que não seguem a Cristo. Você tem que defender o Evangelho de Jesus Cristo. E continuando, na carta de Pedro, vai nos dizer, capítulo de número 5, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. O pastor, ele tem que se doar à obra de Deus. O pastor que não gosta de ouvir, ele ele não deve seguir esse ministério, porque o pastor tem que estar apto a ouvir pessoas, ele tem que estar apto a resolver problemas que aparecem e que não é pouco, tanto problema de membros, problemas psicológicos, problemas emocionais, problemas relacionados a materiais. Então, um pastor tem uma gama, tem um leque muito grande para resolver na igreja, tá bom? Tem muita gente que pensa que o pastor está lá, senta no púlpito, pronto, acabou. Meus queridos, tem um pano de fundo atrás, tá? Tem um ministério, tem um peso atrás de várias funções que o pastor ele carrega. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Tá bom? Então, meus queridos, o pastor ele deve apacentar o rebanho de Deus, aonde que estiver, tá bom? Essa nomenclatura, presbítero, pastor, diácono, eu vou explicar mais na frente, foi para ajudar como a comunidade cristã ela foi crescendo. Então Deus ele começou a
como é que eu vou dizer? Ele começou a organizar a estrutura eclesiástica. Deus, como ele é perfeito, então ele começou a organizar a igreja, tá bom? Ele começou a criar diáconos, a ter presbíteros, tá bom? Diácono e presbítero. Aí o ser humano, ele vem e começa a botar auxiliar de trabalho, começa a incluir primeiro diácono, aí depois presbítero, aí depois pastor. Pastor e presbítero têm o mesmo significado. Aí depois vai para bispo. Bom, meus queridos, cada igreja trabalha de uma forma. Eu estou falando de igreja, estou falando como se fosse uma estrutura, tá? Com CNPJ. Então, cada igreja ela vai trabalhar de uma forma, mas tem igreja que segue a Bíblia. É diácono e presbítero. Pronto, tá bom? Então, e um outro detalhe, tá? Como eu já disse em lições anteriores, o diácono é muito importante para a igreja, tá? Se o diácono tem o seu significado e o pastor tem o seu significado, porque tem pastores que não gostam de servir. E Jesus ele veio para servir, tá bom? Então, vamos seguir o exemplo de Jesus. O objetivo geral, refletir sobre a missão de um pastor. O objetivo específico, confirmar o papel fundamental de Jesus como sumo sacerdote, elencar as características de um verdadeiro pastor e conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. A nossa introdução, meus queridos. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local, entre elas o cuidado com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Meus queridos, o que isso tudo quer dizer? Vamos lá. Imagine o pastor, ele chega na igreja, mas antes de chegar na igreja, ele tem que cuidar também da parte material. Ele já fez várias visitas para pessoas, ele foi na casa de irmãos para orar, ele visitou pessoas, ou seja, o pastor que nós temos em mente, a gente só vê o pastor, ele de terno e gravata no púlpito, não é verdade? Não. O pastor tem que administrar os recursos da igreja, os recursos materiais, os recursos financeiros, tem que também lidar com pessoas, resolver problemas, um exemplo específico, problema de casais, problemas psicológicos, enfim, meus queridos, vários problemas que o pastor tem que resolver. O pastor ele tem que estar disponível, ou seja, agir voluntariamente, tá? E tem que ter uma palavra de sabedoria para aquela pessoa, tá? Então, olha o quanto é o desafio de ser pastor. E hoje a sociedade quer descaracterizar esse ministério. Não quer respeitar esse ministério. É tanta baboseira que é dita, que é falado, que é dito nos dias de hoje, tá? E, meus queridos, olha o desafio que o pastor enfrenta a cada dia. Por causa disso, uns tempos atrás, ou até hoje, o que está acontecendo, pastores se suicidando. Vocês têm acompanhado as notícias
Vários pastores já se suicidaram. Por que, meus queridos, acontece isso? É muita pressão, é muito problema. Mas, irmão Fabrício, do jeito que você está falando, nunca pensei a respeito. Eu nunca pensei dessa forma, mas é assim que funciona. Tá? O pastor tem que resolver vários problemas. Tá? Tem pastores hoje em dia que tem problema de saúde, tem pressão alta, problema cardíaco. Porque não é fácil, meus queridos, você resolver resolver tantos problemas que vêm da direita, que vêm da esquerda, que vêm da frente. São vários problemas, vêm de todos os lugares. Tá bom? Continuando a nossa lição. Vamos para o nosso tópico de número 1. Jesus, o sumo sacerdote. Nesse tópico de número 1, nós vamos explicar Jesus. Ele é o único. Ele é o único pastor de nossas vidas. No sentido de ele é o supremo. Tá bom? A expressão Jesus é o pastor supremo. Tá? É com este significado. Ele é o único pastor. Ele é Deus, ele é pastor, ele é o único e suficiente pastor de nossas vidas. Tá? Existem pastores que Deus nos deu, tá? Mas ele não é supremo. O único é Jesus Cristo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13:20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Logo abaixo, Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Por causa disso, irmãos, o verdadeiro pastor, o Jesus Cristo, é ele que venceu a morte e libertou o homem do pecado. Ele é Deus. E os pastores aqui, hoje, que tem esse ministério, essa vocação, é conduzir a esse pastor supremo, é ensinar esses ensinamentos do pastor supremo para que nós possamos alcançar essa glória, tá bom? O pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10,14, o adjetivo bom identifica Jesus como o pastor que por amor protege e cuida, tá? Está em João 10,14, que nós lemos aqui. Não, essa parte não está, que diz: eu sou o bom pastor. Está aqui, João 10,14. Tá? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Jesus, ele conhece, ele te conhece, ele sabe como você é, o seu coração, o que você está pensando. Só ele te conhece, só ele que tem esse conhecimento. O pastor da igreja local, ele não vai saber o que você está pensando, a menos que você diga. Mas Jesus não. Jesus, ele é diferente. Ele conhece o seu pensamento, o seu coração, o que irá acontecer com você. Por isso, ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo sacerdote e as suas ovelhas. Olha a intimidade. Olha o que acontece, meus amados, quando nós nos aproximamos do bom pastor que é Jesus Cristo. E o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E o que Jesus Cristo ele fez na cruz do Calvário? Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem um lucro diário. Este é o contexto
de que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Queridos, os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o pastor Jesus. Ou seja, uma ovelha, você que dirige igreja, você que é presbítero, que também conduz pessoas, porque você está na liderança, tá? Vocês devem dar a vida pelas suas ovelhas, pelas pessoas que vocês estão conduzindo. Olha a responsabilidade, tá, de você conduzir esse ministério. Porque, meus queridos, a palavra de Deus em Tiago, capítulo 3, versículo 1, diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque o pastor tem esse ministério de conduzir ovelhas e também tem a importância de ensinar a palavra de Deus. Ele tem que ser mestre também da palavra de Deus. Ou seja, você que ensina vai receber mais duro juízo, porque através do seu ensino que vai conduzir as ovelhas ao sumo sacerdote. Tá bom? Então, meus queridos, vamos mudar esse conceito, tá? Que o pastor é fácil ser pastor, não é fácil. Ele tem que preparar sermão, ele tem que cuidar da sua família, ele tem que cuidar dos bens materiais da igreja, ele tem que atender pessoas no gabinete, ele tem que fazer visita. São várias atividades, tá? E ele tem que agir voluntariamente para essas pessoas. Ele tem que dar a vida realmente. É isto que diz a palavra de Deus, tá bom? Continuando, vamos para o nosso tópico de número 3. E aqui, meus queridos, eu gosto desse quadrinho, A Multiplicidade da Missão Pastoral. Olha só, ela é doutrinária, ela é pastoral e ela é administrativa. Doutrinária tem que ensinar, tem que pregar a palavra de Deus, apologética, ou seja, agir apologeticamente, tem que defender contra os contradizentes, como nós lemos na leitura bíblica em classe. O pastor também cuida da evangelização, aconselhamento, acompanhamento de novos convertidos, visita, reconciliação. E da parte administrativa, administrar os recursos da igreja local, patrimonial, financeiro e etc. Fazer obra, e ele, além de fazer isso, ele tem que agir também, porque ele serve. Tá bom? Ele serve. Então, é necessário de colocar a mão na massa e agir junto com os membros da comunidade, os membros aonde que você congrega, enfim, tá bom? Continuando, tópico de número 2, as características do verdadeiro pastor. Quais as características? Vamos lá. Um caráter íntegro. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, para aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. O pastor tem que preparar aquela igreja que tem um culto de ensino, o pastor tem que preparar aquele culto, o pastor tem que preparar os sermões, gastar tempo para essa atividade que é bastante importante, tá? E aqui, como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? Como pode o pastor ele pregar, ensinar, estar lá no púlpito falando da palavra de Deus e ele agir desonestamente? Tá? De simplicidade e mostrar-se esbanjador, de humildade, tá? E comportar-se como soberbo.
a melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do Evangelho. Então, o pastor que prega a palavra de Deus, na vida dele, ele tem que agir como tal. Porque, meus queridos, nós sabemos, ser crente na igreja, sentadinho no banco, todos pensam ali que aquela pessoa é santa, mas vamos ver como que é a vida dela, vamos ver como que é a vida desse pastor, desse membro também. Vamos ver como estamos falando do ministério pastoral. Ele é desonesto? Ele é soberbo? Como que é a vida dele lá fora? Isto conta muito, tá? Então, o exemplo de vida de pastores, ou seja, muitas pessoas também vão para aquela igreja, para tal igreja, porque aquele pastor tem uma palavra abençoada. Aquele pastor, ele é amigo das pessoas, aquele pastor gosta de ouvir os problemas e ele resolve os problemas. Então, muitas pessoas, queridos, você não várias vezes você não já disse: eu gosto muito daquela igreja me faz sentir bem. Por que, meus queridos? Aquela igreja te faz te sentir bem porque através daquela liderança também envolve os membros, impacta a igreja como um todo. Tá bom? Por causa disso que você, olha a importância da liderança, tá? Na igreja, de trazer pessoas, de trazer novos membros, não agir de forma desonesta, tá? Não ser soberbo. E a melhor situação é essa. É a vida do pastor. Como que ele age fora da igreja, tá bom? Exemplo para os fiéis e os infiéis. O texto bíblico de 1 Timóteo 3,23 afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado, tá? A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Essas características denotam a idoneidade moral e a maturidade espiritual. O pastor, ele não deve ser contencioso, não deve ser briguento, discutir, falar alto, ou seja, entrar em conflitos, tá? Outra coisa, espancador, cobiçoso de ganância, tá? Avarento, meus queridos, aí que tá. Olha o que a palavra de Deus diz. E hoje o significado dos pastores atuais é o quê? É passar sacolinha, dizer que está se enriquecendo. Por quê? Por causa dos falsos profetas. É tido como falsos profetas, meus queridos, por causa de meia dúzia, tá? Então é generalizado. Nenhum pastor mais na sociedade tem o seu significado. É assim que funciona. Então, no nosso meio, infelizmente, nós temos aquelas pessoas que abrem igreja, nós temos pastores, melhor dizendo, que abrem igreja apenas para ser um pastor avarento, apenas ser um pastor cobiçoso de ganância. É o que infelizmente está no nosso meio. Está nítido, está notório. Mas não deixe, Jesus disse, não deixe que esses falsos profetas te enganem. Tá? Esse ministério pastoral é bíblico. Tá bom? Não deixe que esse ministério o ministério, ele é bíblico, e por ele ser bíblico, ele é verdadeiro. A sociedade não pode desconstruir esse ministério, tá? Continuando, o exemplo para a família, ponto muito importante.
Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os fora o ministro do evangelho, em primeiro lugar deve ser o exemplo para a sua própria família, sua primeira comunidade e igreja. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Não se esqueça. Você que é chefe de família, você que é pai, você é um pastor da sua família, você é líder da sua casa. Então conduza os seus filhos, conduza a sua esposa a Cristo Jesus. Você precisa governar a sua casa com equilíbrio, tá? Criando os seus filhos com respeito. E eu faço questão de ler aqui, ó, primeira carta ao Timóteo, capítulo 3, versículo de número 4. Abra sua Bíblia, me acompanhe. Primeira carta ao Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 4. Olha só que diz a palavra de Deus. O bispo deve também governar bem a sua própria família, sabendo educar seus filhos a lhe serem submissos com todo o respeito. No verso de número 5. Porquanto, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Tá? E aquele que não cuida da sua família é pior do que um descrente. Também um outro versículo da palavra de Deus. Então cuide da sua família. Nós sabemos que é difícil conciliar, é difícil ter tempo, mas você que está ouvindo essa aula, você que é membro, você que é aluno, enfim, dê uma folga, dê férias realmente para aquela pessoa que está na frente da igreja, porque essa pessoa precisa de umas férias, de alguns dias de folga com sua família, entendeu? Uns dias de folga de lazer. É necessário por resolver muitos problemas, por também ter o seu trabalho secular também para resolver, e quando chega do seu trabalho tem que administrar também a igreja. Olha o tamanho da situação, olha o tamanho como é a vida do pastor. Tá? Então, meus queridos, o pastor não deve esquecer da sua família. O primeiro ponto é: ele governa bem a sua casa, ele governa bem a sua família, então ele pode conduzir, apacentar pessoas de uma comunidade maior, tá bom? Tópico de número 3, o ministério pastoral, a missão do pastor. Como eu disse na aula anterior, essa missão do pastor, o significado de pastor, poderia estar no tópico 1 para que nós pudéssemos entender esse significado, o conceito de pastor, né? Mas a CPAD optou dessa forma, então vamos respeitar. O termo pastor do grego poimen no Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas. De acordo com esta definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías. Meus queridos, hoje nós temos o recurso do WhatsApp, ainda mais no meio da pandemia, tá? Que é necessário manter um afastamento, não é verdade? Algumas igrejas ainda têm essa limitação de pessoas, e alguns membros querem tirar dúvidas pelo WhatsApp, pelo Facebook. Então um pastor que tem esse recurso tecnológico, então utilize, porque
esses novos membros, essas pessoas que receberam a Cristo, elas têm dúvidas e é necessário tirá-las, tá bom, meus queridos? Uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização, missões como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda a obra da igreja local. E, além disso, ele tem que trabalhar pensou? O pastor ainda ele tem o seu trabalho secular, ainda tem que resolver os problemas do trabalho, tem que resolver os problemas da igreja. Antes de tudo, ele tem que governar bem a sua casa e também, antes de tudo, ele tem que ser não espancador, seguir os exemplos da Bíblia Sagrada, as características de ser um pastor, tá bom? O cuidado contra os falsos profetas. Aqui que mora, aqui, como eu disse, aqui que mora o perigo, né? Aqui, como eu disse, que existem vários pastores, tá? Que só querem o próprio benefício. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos profetas os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Exploravam o rebanho e não a poupavam. Não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. O próprio Deus, ele é contra os falsos profetas. Meus queridos irmãos, tá? Nós devemos estar firme e fiel à palavra, tá? Que é conforme a doutrina, para que seja poderoso para admoestar com a sã doutrina, para convencer os contradizentes. Então, aquela pessoa que fala mal do seu pastor, dê o verdadeiro significado biblicamente. Nós sabemos, em todo lugar, infelizmente, nós teremos os falsos e os verdadeiros. E com os pastores também não é diferente. Mas isso não descaracteriza o ministério pastoral por ser bíblico. Tá bom, meus queridos? Então, os falsos profetas, não seja influenciado. Se você vê pastores que só pensam em determinadas coisas, que tem uma ganância, não só pelo dinheiro, irmão, não é só pelo dinheiro, ou outras situações, tá? Então, tomem cuidado, tá? Existem igrejas, existem pessoas que conduzem o rebanho, que agem biblicamente. Siga essas pessoas, vá estudar numa igreja bíblica que segue fielmente a sã doutrina. Amém, igreja? E eu espero que essa aula tenha ficado claro para você. O ministério pastoral é um ministério muito amplo. Você que quer seguir esse ministério, saiba, você tem que agir voluntariamente. Governe bem a sua família primeiro. Tenha os requisitos biblicamente e assim você estará pronto para seguir, para conduzir uma comunidade maior. E a nossa conclusão: o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a Igreja de Deus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais que reúnem crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo, esse aqui,
do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça, no conhecimento do Evangelho de nosso Salvador. E eu termino esta maravilhosa aula. Volto semana que vem com mais uma lição, assim, se Deus permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada. Amém.